Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. O programa de hoje vai receber a Joyce Meirelles, gerente de serviços sociais do Projeto Casulo, um projeto importante que acontece aqui na Zona Sul da capital paulista, com crianças e adolescentes. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa iniciativa importante com a Joyce. Muito obrigada, Joyce, por aceitar o convite e participar do Alesp Conecta de hoje. Olá, obrigada. Eu é que agradeço o convite. E o Projeto Casulo atua aqui na capital, né, há 18 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória até aqui. O Projeto Casulo, quando foi criado, foi uma iniciativa de moradores, empresários dessa região do Morumbi, que viam a necessidade de criar um espaço para que a população em maior vulnerabilidade usufruísse, uma vez que o território é muito rico em equipamentos, mas não públicos. Por isso, então, esse grupo de empresários se reúne e constrói, então, no Real Parque, o projeto Casulo, a partir desta escuta a essa comunidade em vulnerabilidade, do que eles mais sentiam falta, o que eles gostariam de ter no seu bairro. Eu ia perguntar exatamente como é que foi feita a escolha aí desse local. Então, na verdade, os próprios moradores, né, empresários aí da Zona Sul desse local, viram, né, a necessidade da população, como você falou aí, antes mesmo, né, de virarem empresários, sabem aí, às vezes moravam nesse local já e perceberam essa demanda importante, né, para essas crianças e jovens. E como que é o projeto, né? Ele iniciou aí há 18 anos, quais são as atividades que ele desenvolve? Então, o projeto Casulo ele vem mudando a sua atuação ao longo desses 18 anos. Por causa dessa história que eu mencionei, que existe sua criação. Dependendo da necessidade, da demanda que essa comunidade tem, ele vai então adaptando os seus serviços, as suas propostas para poder responder a essa sociedade demandante. Então, hoje o Projeto Casulo conta com 3 programas para crianças e adolescentes, que se chama Programa Metamorfose, um programa para adolescentes em busca do primeiro emprego, principalmente para jovens, onde eles vão se preparando para este primeiro emprego, quer seja como jovem aprendiz ou mesmo CLTista, enfim, ele vai sendo preparado para esse mercado de trabalho, para esse mundo do trabalho, ação comunitária, que é onde junta todo mundo, adultos, jovem, família, idoso, onde na verdade a gente vai se relacionando com a comunidade existente. E Joyce, vocês também têm aí o CCA, né, que é o Centro aí de Acolhida para Crianças e Adolescentes, que também há em outras localidades, né? Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem aí nesse espaço, a faixa etária? A gente também vai falar um pouquinho de todos esses projetos que você citou, de forma mais específica. Mas vamos iniciar falando agora do CCA. Ótimo. O CCA é uma política pública da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a EDES. Ele acontece em muitos pontos da cidade de São Paulo, com o objetivo de proteger integralmente essa criança, evitando assim que ela fique em situações de vulnerabilidade. Então ele vinha compor essa educação integral para que a criança pudesse ir para a escola e depois para um CCA, ou vice-versa, ir para um CCA e depois ir para a escola. E não é diferente no Projeto Casulo. É uma política pública importantíssima nesse território, onde nós temos muitas crianças que ficam, inclusive, fora da escola, e o CCA tem essa função de acompanhar garantia de direitos dessas crianças, fazer o atendimento familiar, fazer a conversa com a escola, acompanhar realmente por que essa criança não tem ido à escola, se ela tem ido, tem sentido dificuldade, fortalecer essa família na busca por laudos, quando essa realmente tem alguma necessidade específica. Então, o CCA é uma porta de entrada no Casulo, uma vez que ele começa o seu atendimento com 6 anos de idade, a criança pode ser atendida até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, o CCA realmente é a nossa porta de entrada no Projeto Casulo e é uma equipe toda para poder dar conta dessa demanda de 120 crianças, ora no período da manhã, ora no período da tarde, antes deste ano pandêmico, né?
A gente sabe realmente é uma política pública muito importante, né? Como você falou, acaba às vezes até mesmo direcionando para outros projetos, como é o caso aí do projeto Casulo, que também faz o atendimento e ajuda aí nesse contraturno das crianças, né? E também adolescentes, para que eles não fiquem só na rua, mas que também consigam aí, por exemplo, ter uma entrada no mercado de trabalho. A gente sabe que também é importante que vocês também tenham um projeto que fala especificamente disso. Mas falando do projeto agora Metamorfose, como ele funciona, né? Ele já é um projeto especificamente do Casulo, né? E não da prefeitura. Isso. Então, metamorfose, muitas dessas crianças, elas necessitam de um acompanhamento além do CCA, o que a política pública não prevê para essas crianças nesse sentido. Então, reforço escolar, aula de capoeira, tá, em horários, inclusive, que não são os horários do CCA, atividades no finais de semana. Então, o programa Metamorfose, ele atende essa faixa etária, mas de uma maneira mais ampla, né? Sem cumprir ou sem seguir a norma técnica da prefeitura. Não deixa de atender algumas crianças do CCA, mas vai muito além do trabalho que é feito no CCA, porque ele olha a família na sua complexidade, ele olha as necessidades tanto cognitivas quanto do seu desenvolvimento pessoal e social. Então, Metamorfose ele é feito pelo Projeto Casulo com crianças que estão, inclusive, em outros CCAs, porque nós temos uma rede parecida nesse território, então crianças que são de outros CCAs vêm para o Projeto Casulo nesses horários fora do CCA para fazer parte, então, do programa Metamorfose. E a gente sabe que esses equipamentos, né, como você falou aí na questão do CCA, às vezes não tem tanta variedade, né? Por exemplo, você falou aí da capoeira, outros projetos aí que às vezes alguma criança não interessa por algo, mas aí tem outra atividade que ela leva jeito e possa aí ser atendida também no projeto Casulo. E Joyce, falando do projeto Olhando Além, aí já é um projeto direcionado, como a gente veio falando, para a questão dos jovens, né? Que ajudam eles aí nesse ingresso do mercado de trabalho, como se comportar também. Eu queria que você desse mais especificações desse projeto. É um projeto riquíssimo, porque ele vem dessa necessidade, dessa escuta à comunidade. O adolescente, então, depois de 14 anos, 11 meses e 29 dias, ele não tinha mais CCA, ele não pode mais ser inserido nessa política pública, nem não tem nenhuma outra política pública que possa absolvê-lo, não há outras atividades no território para essa faixa etária, acima dos 15 anos, que vai até os 24, 25, 30, e aí esse jovem ficava sem conseguir entender como é que ele ia dar continuidade ao seu desenvolvimento. Por isso vem o programa Olhando Além, é feito sempre com parceiros, nesse momento com a Unicef e com a Telos. No foco hoje é tecnologia, porque o mercado de trabalho tem exigido cada vez mais jovens tenham conhecimento nesta área, então o Olhando Além ele também vai se adaptando à demanda de mercado de trabalho. Nós já tivemos varejo, na época da Copa do Mundo eram cursos de eventos, porque o mercado de trabalho demandava profissionais qualificados nessas áreas. E neste momento é tecnologia. Então é um projeto que tem como objetivo atender 100 jovens no ano. Estamos aí reformulando devido à pandemia para não ter mesmo aglomerações, mas é um projeto sempre muito prazeroso que conta sempre muito com voluntários. Muito bacana. E Joyce, acho que para a gente passar essa fase de falar dos projetos, né, também tem o projeto Interação, né, um projeto também importante aí do projeto Casulo, um programa importante. E aí, o que ele significa aí para vocês, né? Qual que é o objetivo desse projeto? O Interação, quando ele foi criado, né, nós demos comunidade em rede, porque entendemos o papel do Casulo nessa comunidade fazer articulações. Articulações com o público, articulações com voluntários, com os empresários do território, porque foi assim que o Casulo foi criado. Então, o Interação Comunitária ele é um projeto que junta o bairro, independente da sua classe social. Então, nós temos voluntários, de nós para nós mesmos. Há sempre um voluntário disposto a partilhar do seu conhecimento com um grupo de pessoas.
Projeto Interação também tem coletivos, ele vai fomentando coletivos de feminismo comunitário, coletivos de esporte, coletivos da comunidade LGBTQ, enfim, ele vai dando que esses grupos se encontrem, façam as suas reuniões no casulo, estruturem propostas para a política pública com relação a projetos, leis de incentivo, recurso, financiamento, participação em FA, em outras propostas, enfim. Interação Comunitária é um programa que une pessoas e tem como objetivo o fortalecimento comunitário dessa comunidade. A gente sabe da importância, né, Joyce, desse fortalecimento, porque às vezes um projeto que não atende aquela causa ou aquela faixa etária específica, né, no caso do casulo, pode aí outro projeto, outro coletivo fazer esse trabalho, né, em outra frente, e isso fortalece mesmo essa união entre os coletivos, entre os projetos, para melhorar cada vez mais a comunidade, né, e prestar um serviço de qualidade para a população que mora nesse território, né. Inclusive, vocês também ficam de portas abertas aí, né, para toda a criançada cuidar, participar e ter acesso a esse espaço, né, de vocês, inclusive agora durante a pandemia, né, mas de uma forma mais limitada, por conta da questão da aglomeração social, aglomeração aí das pessoas, né, essa questão do contato físico, mas vocês ainda recebem bastante crianças aí por conta da pandemia para brincar no espaço de vocês, como tem sido nesse período? Muito difícil esse período, porque o casulo era isso, né? Aglomeração, muitas pessoas circulando e o espaço de apropriação deles mesmo. Então, eles utilizavam esse espaço com muita frequência, mas estamos seguindo todos os protocolos. Não pudemos fechar a instituição porque realmente era um ponto de apoio para a orientação da população, aonde buscar inclusive os seus direitos, como fazer determinados cadastros, como acessar a política pública e os programas de transferência de renda. Então, a doação de cesta básica, de máscara, de álcool, não nos possibilitou fechar, mas nós estamos seguindo todos os protocolos, inclusive com a equipe administrativa em home office. Hoje, por exemplo, eu não estou no casulo, estou na minha casa, por isso estou sem máscara, sem face shield, mas diariamente é assim que nós nos portamos lá e por isso também tivemos que reduzir, né, a nossa quantidade de atendidos. 35% é o número bem inferior ao que a gente atendia todos os dias, mas a comunidade tem entendido. Agora temos o WhatsApp, eles têm ligado antes, agendado para falar com o serviço social. Então estamos aí, né, nos adaptando a essa nova realidade, mas seguindo todos os protocolos e com o apoio da comunidade, que mesmo sentindo muito a ausência do uso, entende que é necessário, nesse momento, fazer as coisas dessa maneira. E Joyce, a gente sabe, tem percebido aí um movimento no terceiro setor por conta da pandemia, né? Às vezes, no início ali da pandemia, muitas pessoas até ajudaram, principalmente fazendo doação de alimentos, né? Mas como vocês têm observado aí a arrecadação de vocês, do projeto Casulo, né? A gente sabe que vocês agora fazem parte aí há cerca mais ou menos de 2 anos da LBV. E aí, como que tem sido, que é a Legião da Boa Vontade, como tem sido a arrecadação, né? E as doações, vocês têm percebido que houve uma queda ou vocês conseguiram manter esse espaço aí de uma forma um pouco mais equilibrada nesse momento? Na verdade, é isso mesmo. Já vinha uma queda, né, no terceiro setor, o Casulo pensou em desistir da sua função, e aí, na verdade, a Liga Solidária, que é uma instituição quase que centenária, absolve o Casulo nesses últimos 2 anos, para que nós não impedíssemos de dar continuidade à operação. E aí, logo na sequência, veio a pandemia, o ano de 2020, devido ao território que nós estamos localizados, eu não posso negar, houveram muitas doações importantes. Eu fazia o triplo de doações do que eu estou fazendo hoje. Então, para você ter uma ideia, o que eu arrecadei do início do ano até agora, eu arrecadei em 1 mês da pandemia. Então, durante esses quase 5 meses, o que eu arrecadei até agora, eu arrecadei apenas no mês de março, comecinho de abril do mês da pandemia. Então, as doações viram muito, as pessoas realmente estavam bem voltadas
O Brasil não tem a cultura de doação. Na pandemia, parece que isso começou a incomodar e as pessoas começaram a refletir sobre o assunto. Então, o ano de 2020 houve realmente uma movimentação para essa doação, mas que não se sustentou por muito tempo, e agora, no ano de 2021, a gente já percebe uma queda, tanto em doações como cesta básica, como de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de aporte de recurso mesmo nas organizações sociais. E Joyce, quanto às pessoas que buscam essa ajuda, né? A gente falou agora um pouco sobre a arrecadação, né? Aumentou o número de pessoas que procurou vocês, o projeto, não só nessa questão de ter esse acesso à criança, né, à cultura, mas principalmente falando agora dessa questão de alimentação. Carol, impressionante. O Casulo sempre deu crianças, jovens e adultos. O idoso nunca foi o nosso público-alvo. E eu chego a te dizer que por muitos anos nós nunca nem cogitamos essa possibilidade. Mas na pandemia chamou muito a nossa atenção como eles estão em vulnerabilidade. E aí sim aumentou muito a procura ao projeto Casulo. As famílias que nós atendemos, então nós já vínhamos ali acompanhando a per capita, que diminuiu significativamente. No início da pandemia, a minha per capita no Real Parque é de R$ 450. Hoje a per capita está em 305. Então houve uma perda de renda bem significativa, o que faz a família também buscar ajuda nas organizações. Mas me chama muito a atenção do idoso, porque não há nenhuma organização nesse território que atenda o idoso, não há política pública nesse território para o atendimento ao idoso, e o projeto Casulo pós-pandemia tem pensado, a equipe tem procurado formações para se capacitar, porque nós entendemos que é uma demanda e que ela está aí e a gente não pode negligenciar. Perfeito, né? Então acaba se adaptando, né, às demandas, como você falou aí do local. Infelizmente, o idoso, agora nesse momento de pandemia, acabou ficando mais vulnerável, né, por questão aí financeira. Às vezes sabemos que é um grupo de risco, né, então não pode aí haver essa locomoção, principalmente para locais mais distantes, para conseguir essa renda, né. E Joyce, o projeto Casulo é um projeto interessante, como você falou, tem essa parceria com o CCA, que é um estabelecimento público, né, da prefeitura. Então, vocês têm um diálogo bom aí dessa forma com o poder público, mas qualquer outra forma que o poder público pode ajudar, né, esse terceiro setor? A gente sabe que um complementa o outro, o terceiro setor principalmente aí faz um papel muito importante que às vezes as políticas estaduais não conseguem atender, principalmente em locais específicos, né, como é o caso aí do bairro de vocês. Então, como que tem sido esse diálogo? O que você acha que pode ser melhorado para que essa parceria seja cada vez melhor para atender a população? A prefeitura tem um observatório, todas as organizações sociais que têm parceria com o poder público devem alimentar esse observatório, e ele serve para quê? Para que a prefeitura possa identificar aonde há demanda e aonde não há oferta de serviço. As organizações precisam dos editais, né, precisam do lançamento desses editais para que elas possam, então, se colocar à disposição de unir forças com o poder público para atender aquela demanda. Mas se não abrem editais, então se não há recurso separado para estas ações, as organizações ficam fazendo esses trabalhos muito do seu recurso próprio, o que hoje tem sido cada vez mais escasso. Então a gente precisa realmente fortalecer de informações o poder público para que ele verifique esses territórios, olhe com carinho para esses territórios e vá aí lançando editais a fim de que as organizações sociais possam fazer o seu trabalho, que é dar conta de uma demanda reprimida e que muitas vezes não teve proposta nenhuma ainda naqueles territórios para atendê-la. E a gente sabe, né, também tem essa questão que você bem lembrou dos editais, né, que fazem esse papel importante de investimento para esses projetos, para esses coletivos, né? E, Joyce, eu queria saber de você como é que é a participação, né, principalmente nesses editais de coletivos menores, que às vezes precisam de uma burocratização para preencher aí todo o formulário.
se há aí essa questão aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, se vocês já participaram de algum edital, qual que é a importância disso, né? Porque esses editais também precisam ser acessíveis, né? Exato, Carol, perfeito. O marco regulatório veio para isso, né? A nossa expectativa é que com ele nós pudéssemos desburocratizar, legitimar e fortalecer esses coletivos. Então, o Casulo tem entendido seu papel, inclusive nesse sentido, com formações para esses coletivos. Nós temos uma formação, tivemos que dar uma cancelada o ano passado, mas o próximo semestre ela vai acontecer, porque senão eles realmente não conseguem acessar esses recursos e as suas comunidades continuam sem atendimento. Mas, sem dúvida, ainda é pequena essa iniciativa, nós precisamos fortalecer os coletivos, e o fortalecer não é só lançar o edital. Tem uma lição de casa antes, que é fortalecer, mantê-los ativos, formação, encaminhá-los para outras escutas, para experiências em outras instituições, como o Casulo tem feito para fortalecer os coletivos que acontecem lá no Real Parque e no Jardim Panorama. Joyce, para finalizar, eu queria que você deixasse então um contato para o nosso telespectador aí do Projeto Casulo, o pessoal aí da comunidade, acho que todo mundo já deve conhecer, né? Mas importante, quem ainda não conhece, também formas de ajudar, né? Quem quiser contribuir com o Projeto Casulo, né? Quais são os caminhos? Claro, nós temos um site onde tem todas as informações, onde tem a conta, mas é fato. Nosso Facebook, o nosso Instagram é super vivo. Ali você pode entrar em contato direto, vai ser respondido pela equipe de comunicação, que é incrível, independente do horário, eles estão sempre respondendo, encaminhando para quem realmente pode contribuir, pode dar aquela informação. Então, entre aí nas nossas redes sociais, Projeto Casulo, entre no nosso site, projetocasulo.org.br, e ali você vai ter todas as informações e vai poder entrar em contato com a gente. Venha nos visitar, não esqueça a máscara, e sempre bem-vindo ao Projeto Casulo. Joyce, faltou alguma coisa que você queira falar? Acho que a gente conseguiu abordar tudo aí do Projeto Casulo. Deixa esse espaço final para você conversar com o nosso telespectador. Claro, eu agradeço o convite, a oportunidade, que a gente fazia esse apelo, né, do nosso... A gente não pode ficar realmente esperando que as coisas desçam, que o governo faça. Todos nós podemos fazer, todos nós podemos contribuir. A sociedade só muda quando você muda. Então, juntos nós podemos mudar a sociedade. Não fique só reclamando, nem esperando que tudo mude sem se mexer. Mova-se, engaje-se. E se não souber aonde começar, começa no Projeto Casulo. Bacana, Joyce, muito obrigada pela participação. Essa foi a Joyce Meirelles, gerente de serviços sociais do Projeto Casulo, projeto importante aqui da nossa capital paulista. Agradeço a todos vocês também que acompanharam a Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!